Vamos então à questão de 2012. Já estamos quase acabando a nossa lista, né, que vai desde 2009. 2012, então, questão 84 do Enem. Vamos lá, ele dá novamente uma tabela de potenciais, não esqueça, independente do texto que está aqui, você tem que saber interpretar essa tabela de potenciais. E olha só que interessante, os valores da tabela de potenciais, esse aqui é o menor valor, não esqueça que a gente analisa matematicamente, menos 3 é menor que menos 2, que é menor que menos 2,36, que é menor que... Ou seja, para cá, para cima está o valor menor, para baixo está o valor o quê? Maior. Para baixo o valor maior, para cima o valor menor, em termos de potencial de quê? De redução. Não esqueça, se eu falo em potencial de redução, significa capacidade de reduzir. Então, quem está para baixo tem capacidade de quê? De redução, porque o potencial de redução é maior. Quem está para cima tem capacidade de sofrer o quê? Oxidação, porque o potencial de redução é menor. Perfeito, vamos ler o texto. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganharem dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois, ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Olha que interessante isso, pessoal. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio. Olha que interessante. Qual é a função do magnésio nessa lata de alumínio? A tabela apresenta as semi-reações e os valores do potencial padrão de redução de alguns metais. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latinhas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio contra a corrosão, né? Contra a oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento na sua reciclagem. Então, olha só, tem que ser o quê? Na verdade, o magnésio aí, ele está funcionando como nosso amiguinho metal de sacrifício, né? Metal de sacrifício, que é o metal que protege, no caso específico, o alumínio contra o quê? Contra a corrosão, contra a oxidação. E esse metal de sacrifício tem uma característica básica. Qual é? O potencial de redução tem que ser sempre menor do que o metal que ele vai proteger, né? O metal a ser protegido tem que ter um potencial de redução maior. Ele tem que ter um de redução maior, o a ser protegido. Por quê? Porque o que vai ser protegido vai sofrer redução e o que não vai ser protegido, que é o que vai ser sacrificado, vai sofrer o quê? Oxidação. Perfeito? Então, pessoal, como é que funciona a brincadeira do metal de sacrifício? Digamos que o metal a ser protegido é o alumínio. Aí o alumínio, ele oxida, ele perde o quê? 3 elétrons e libera 3 elétrons. Perde 3 elétrons, né? E fica alumínio mais 3. Ora, como é que eu faço para o alumínio voltar ao estado natural? Eu coloco um cara, ele perdeu para quem? Isso aqui, não esqueça, para a umidade. É a umidade que ataca o metal fazendo a umidade. Aquela reaçãozinha básica, água mais meio de O2 mais 2 elétrons, dando origem ao quê? A 2 oxidrilas. Como a umidade tem um alto potencial de redução, a tendência da maioria dos metais é sofrer oxidação em presença dela, da umidade. Então vamos lá, o alumínio oxidou, e aí a gente coloca o metal junto com o alumínio, normalmente um pedaço, ou faz uma pintura específica utilizando esse tipo de metal. Vamos usar, por exemplo, aqui o magnésio. O magnésio, ele oxidou, então o magnésio, o que ele vai fazer? Ele vai oxidar, vai perder o quê? 2 elétrons, e esses 2 elétrons serão fornecidos para quem? Para o alumínio mais 3. Esse alumínio mais 3, ele vai receber os 2 elétrons, no caso ele vai receber 3 elétrons, e vai se transformar em alumínio sólido, voltando ao estado anterior, certo? Então, aí é só fazer balanceamento, montar a equação geral, mas qual é a grande essência? Porque eu vou colocar metal de sacrifício para proteger o alumínio, perfeito, mas esse metal de sacrifício tem que ter uma característica, qual é? O potencial de redução dele tem que ser menor que o do alumínio. E aí eu vou para a tabela, e quando eu olho na tabela, o alumínio está aqui. Todos que estão acima do alumínio têm potencial de redução menor. Dá para perceber? Ou seja, tem tendência a sofrer o quê? Oxidação, que é justamente para proteger o alumínio. Então pode ser o magnésio, pode ser o potássio, pode ser o lítio, claro, na forma de quê? De barra, né? Nunca na forma de íon.
Então vamos ler a questão. Somente o lítio, pois ele... Não, somente o lítio não, você já viu que pode ser também o potássio. Somente o cobre, nada a ver, o cobre. Somente o potássio, não. Somente o cobre, nada a ver. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores que o alumínio. Então a característica do metal de sacrifício qual é, pessoal? Ter baixo potencial de redução. Alguns autores preferem falar em alto potencial de oxidação. É a mesma coisa, haja vista um ser o complemento do outro, basta trocar o sinal. Perfeito? Questão também relativamente fácil sobre metal de sacrifício, que também é chamado de proteção catódica. Vamos à próxima, valeu!